que você pensaria se visse um turista esculpindo suas iniciais em uma das colunas do Coliseu? Provavelmente não ia achar isso nada agradável, né? Fazer esse tipo de coisa com o patrimônio da humanidade, que sobreviveu desde a antiguidade, é sem dúvida um verdadeiro desrespeito. E se visse alguém cuspindo numa nascente de água cristalina, o que você sentiria? Agora imagine ouvir falar de alguém usando a cratera de um vulcão como lixão. Qual seria a sua reação? Mesmo que você não dissesse nada em voz alta, lá no fundo com certeza ia sentir um forte incômodo. Tratar a natureza dessa forma é, em qualquer ponto de vista, totalmente antiético. Olá, pessoal! Mas o fato é que essa ideia de usar a cratera de um vulcão para jogar lixo, às vezes aparece sim entre cientistas e engenheiros. E não é só papo teórico, não. Em alguns casos, essa ideia chega até a ser colocada em prática. Um bom exemplo é um experimento recente que aconteceu na Etiópia. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa, e eu sou o Deluca. Então, vamos nessa! Hora de começar o nosso conteúdo de hoje. Um experimento perigoso na Etiópia. O objetivo desse experimento não era resolver o enorme desafio global do descarte de lixo. A ideia era bem mais simples: descobrir o que aconteceria se uma pessoa caísse acidentalmente num lago de lava dentro da cratera de um vulcão. Havia duas possibilidades principais sendo consideradas. A primeira hipótese: se a pessoa estivesse usando um traje de proteção especial, talvez, só talvez, ela conseguisse caminhar por algum tempo sobre a superfície do lago de lava. A segunda: assim que encostasse na lava, ela afundaria imediatamente e seria engolida pelas profundezas. É claro que ninguém pretendia colocar a vida de um ser humano em risco de verdade, né? Com base em dados anteriores, sabia-se que a lava em movimento atinge temperaturas próximas de 1000 graus Celsius. E mesmo na superfície do lago, o calor chega a 600 graus Celsius. Por isso, no lugar de uma pessoa, os cientistas jogaram um saco cheio de lixo do alto de uma borda com 80 metros de altura direto dentro da cratera. O experimento aconteceu bem na beira da cratera do vulcão Erta Ali, que fica na Etiópia. Mesmo em períodos de menor atividade, o fundo da cratera desse vulcão antigo abriga um lago de lava com cerca de 600 metros quadrados e uma temperatura de 600 graus Celsius só na superfície. É um tipo de lugar que dá vontade de chamar de um lindo e acolhedor laguinho do inferno. Tudo foi registrado em vídeo, do começo ao fim. E o que aconteceu logo depois que o saco tocou a lava pegou toda a equipe de surpresa. Ao contrário do que se imaginava, o saco não queimou ali mesmo na superfície. Ele afundou direto nas profundezas incandescentes. E num piscar de olhos, os pesquisadores que observaram a cena saíram correndo para longe da borda da cratera. Isso porque o lago de lava, que até então estava calmo, começou a borbulhar violentamente e lançou respingos escaldantes a dezenas de metros de altura. Os cientistas ficaram apavorados, achando que aquelas gotas fatais de lava poderiam cair bem em cima deles. Felizmente, nada disso aconteceu, e depois de um tempo, o lago de lava voltou ao seu estado tranquilo e silencioso. Afinal, o que foi que aconteceu? Segundo os cientistas, o saco de lixo perfurou a camada sólida que cobria a superfície do lago de lava e alcançou as profundezas, onde a temperatura pode chegar a impressionantes 1000 a 1200 graus Celsius. Como resultado, a água presente nos restos de comida dentro do lixo evaporou instantaneamente. Esse vapor gerou uma pressão abrupta no interior da lava. O que aconteceu foi parecido com uma espécie de geyser, só que feito de rocha derretida. A diferença é que um geyser normal cospe água fervente. Aqui, o que borbulhou violentamente foi pedra em estado líquido. Felizmente, ou talvez infelizmente, dependendo do ponto de vista, a quantidade de lixo usada nesse experimento era bem pequena. Por isso não houve aumento significativo na liberação de gases tóxicos, como aqueles gerados pela queima de plástico. É claro que se os cientistas soubessem de antemão que algo assim poderia acontecer, com certeza teriam instalado equipamentos adequados para medir tudo com precisão.
Ainda assim, dá para dizer que eles poderiam ter previsto que uma evaporação tão brusca faria a água se expandir milhares de vezes, provocando reações perigosas e totalmente incontroláveis dentro da lava. Afinal, a lava está longe de ser um líquido homogêneo. Ela é uma estrutura extremamente complexa, cheia de canais de gás, diferentes densidades e porosidades variadas. Felizmente, os pesquisadores não se animaram com a ideia de repetir esse experimento em escala maior. Isso porque alguns especialistas alertam: se em vez de 30 quilos tivesse jogado centenas de quilos de lixo no mesmo vulcão Erta Ali, poderia ter ocorrido uma erupção devastadora, com jatos de lava em massa e nuvens vulcânicas repletas de gases venenosos. Por que queimar lixo em vulcões não faz o menor sentido? Antes de tudo, como ficou claro no experimento realizado na Etiópia, queimar lixo em vulcões pode desencadear consequências graves e totalmente imprevisíveis com a tecnologia atual. Afinal, se apenas 30 quilos de lixo foram capazes de provocar uma reação tão violenta no lago de lava, imagine o que poderia acontecer com toneladas ou até centenas de toneladas. Mesmo em escala local, jogar lixo em um único vulcão da Etiópia já seria o suficiente para provocar uma nova erupção. Agora, pense se jogássemos milhares de toneladas de lixo, como se estivéssemos alimentando o fogo do inferno, em cada um dos 1.500 vulcões ativos espalhados pelo planeta. Alguns cientistas afirmam que, nesse cenário, os resultados seriam simplesmente impossíveis de prever. Na melhor das hipóteses, o mundo enfrentaria uma série de erupções catastróficas isoladas. Na pior, isso poderia desencadear uma tragédia global de proporções irreversíveis para o futuro da humanidade. Só de imaginar todos os 1.500 vulcões da Terra entrando em erupção ao mesmo tempo, já dá arrepios, né? Quem já presenciou uma erupção de perto sabe muito bem quanto esse tipo de evento pode ser aterrorizante. O batismo de fogo que um vulcão é capaz de lançar continua gravado na memória de quem sobreviveu a uma dessas explosões. Basta lembrar do que aconteceu em 24 de agosto do ano 79, quando a erupção do Vesúvio soterrou a cidade de Pompeia em cinzas e fluxos piroclásticos, apagando-a para sempre do mapa. Ou da tragédia provocada pela erupção do Krakatoa, entre os dias 26 e 27 de agosto de 1883, que tirou a vida de mais de 36 mil pessoas. Após aquela erupção, a atmosfera da Terra inteira ficou coberta por cinzas vulcânicas durante vários dias. Agora, imagine o seguinte cenário. A humanidade decide de verdade adotar essa ideia ousada de usar vulcões como solução para o descarte de lixo. O que seria necessário para isso se tornar realidade? Primeiro, teríamos que transportar os resíduos para vulcões ao redor do mundo, ou pelo menos para uma parte deles. Mas muitos desses vulcões estão em regiões remotas, montanhosas e muitas vezes inatingíveis até mesmo a pé, quem dirá de carro. Ou seja, seria preciso construir estradas e criar toda uma nova infraestrutura do zero. E mais, para transportar milhões de toneladas de lixo, também seriam necessárias milhões de toneladas de combustível para os caminhões. Mas espere aí, por que estamos falando de milhões de toneladas? O motivo é simples. Essa é a ordem de grandeza da quantidade de lixo que produzimos. Na verdade, é até maior do que isso. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o UNEP, a humanidade gera cerca de 2 bilhões e 240 milhões de toneladas de resíduos sólidos domiciliares por ano. E pasme, 1/3 de todo esse lixo é descartado sem qualquer tipo de tratamento. Isso quando ele pelo menos é jogado em aterros, o que já seria um mal menor. Na realidade, até os resíduos mais perigosos, como materiais tóxicos e radioativos, muitas vezes são despejados no fundo do mar, deixando uma herança tóxica para as futuras gerações. Quantas garrafas plásticas, por exemplo, estão agora mesmo flutuando em mar aberto, formando faixas imensas de poluição ao redor das costas africanas? Ilhas de lixo com milhares de quilômetros quadrados continuam se formando em diversos pontos dos oceanos. E a quantidade de lixo só cresce, ano após ano. Segundo projeções da ONU, até 2050 a produção anual de resíduos pode chegar a 3 bilhões e 400 milhões de toneladas. Em comparação com essa Everest de lixo, o tamanho de um lago de lava parece insignificante.
Mesmo que ignorássemos totalmente os riscos de autodestruição e os custos econômicos, ainda precisaríamos de um volume 1000 vezes maior do que o de todos os lagos de lava e crateras dos 1.500 vulcões ativos da Terra para dar conta de tanta sujeira. E por fim, o argumento definitivo que mostra por que queimar lixo em vulcões simplesmente não faz sentido algum. Um vulcão, afinal, não é uma incineradora industrial. Diferente das usinas modernas de tratamento de resíduos, uma cratera vulcânica não garante a queima completa de materiais como plásticos, não possui filtros ou sistemas para neutralizar gases tóxicos e não permite nenhum controle sobre temperatura, pressão ou composição química dos resíduos gerados. A tecnologia moderna no tratamento de resíduos. O acúmulo de lixo gerado pelas atividades econômicas humanas é, sem dúvida, um dos maiores desafios do século XXI. Por isso mesmo, lidar com o descarte de resíduos de forma inteligente e eficiente se tornou uma prioridade urgente para o mundo inteiro. Os países que mais vêm se empenhando para resolver esse problema são as nações desenvolvidas, como Japão, Estados Unidos e os membros da União Europeia. Nesses lugares, milhares de usinas de incineração operam todos os dias, queimando resíduos domésticos a temperaturas altíssimas, por volta de 1.300 graus Celsius. E o mais impressionante é que essas usinas não se limitam a queimar o lixo. Elas também geram energia elétrica, reaproveitam o calor, capturam e filtram gases tóxicos e ainda reutilizam as cinzas de incineração na produção de materiais de construção, tudo isso de forma integrada. Além da incineração, nas últimas décadas houve avanços enormes em coleta seletiva, reciclagem e reaproveitamento de materiais. Hoje, plástico viram roupas e embalagens, papéis se transformam em placas de construção, vidros voltam a ser garrafas e metais ganham nova vida em produtos industriais. Diante de tudo isso, para um especialista moderno em gestão de resíduos, um vulcão pode parecer apenas uma imensa chaminé inútil, que serve apenas para sujar o ar e o solo. Mas muitos cientistas certamente discordariam dessa visão limitada. Para eles, os vulcões são verdadeiros laboratórios naturais da Terra, lugares onde é possível observar e estudar fenômenos geológicos, químicos e físicos em sua forma mais pura. Usar um vulcão para queimar lixo é, além de perigoso, uma ideia ineficiente e economicamente absurda. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais. E muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.